Olá, meus irmãos e irmãs. Nesta terça-feira nós vamos rezar acompanhando Paulo e Silas, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, de 22 a 34. E aqui aparece mais uma vez uma situação de perseguição contra a igreja, onde Paulo e Silas são açoitados, suas vestes rasgadas e depois jogados na prisão. E no meio dessa situação, o Senhor intervém e os libera milagrosamente do cárcere, fazendo cair as correntes e as portas se abrirem. O carcereiro, quando vê isso e o desaparecimento dos seus prisioneiros, fica desesperado, mas quando ele já pensa em tomar uma atitude contra si mesmo, Paulo e Silas respondem: "Não te faça mal algum, nós estamos todos aqui." Mesmo tendo as portas abertas e as correntes caídas, Paulo e Silas não fogem, enfrentam. Então o carcereiro perguntou a eles: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Crê no Senhor Jesus e sereis salvo tu e todos os da tua família." E eles então anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos da sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites e foi batizado. Então nós vemos como na igreja primitiva, essas situações tão desfavoráveis da perseguição, da violência contra os apóstolos, acabam se tornando oportunidades para a conversão, para ganhar mais pessoas para o Senhor. Sim, há também na nossa vida, no nosso dia a dia. Passamos por situações muito difíceis, mas se nós perseverarmos na nossa fé e na nossa confiança no Senhor, podemos saber que muito fruto virá desse sofrimento. O Evangelho, nós estamos na despedida de Jesus com seus discípulos, João capítulo 16, de 5 até 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque eu disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando ele vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado." Então estamos nos preparando aos poucos para celebrarmos a vinda do Espírito Santo. E o Senhor vai cada dia falando um pouquinho mais sobre este nosso defensor. Como nós já falamos ontem, o defensor é algo essencial na nossa vida. E é muito importante nós sabermos e reafirmarmos que nós temos um defensor. Não estamos abandonados à nossa própria sorte. Temos alguém por nós e alguém que pode tudo, que é o Senhor. O Senhor da vida, o Senhor da história,
aquele que somente Ele pode nos conduzir à verdade absoluta. A tristeza enche os nossos corações sempre que nós pensamos nesta partida do Senhor. Mas o Senhor diz: eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos, através do Espírito que nos é enviado. Ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Essas três realidades são muito importantes na nossa vida. Que nós não nos deixemos vencer e desanimar por causa do pecado do mundo e dos nossos pecados. Isso é muito importante. Segundo, a justiça de Deus, que aparentemente parece não vencer no mundo em que estamos, não é mesmo? Mas não é a verdade. O julgamento, o chefe deste mundo, diz o Senhor, já está condenado. A vitória é nossa. A vitória é de Jesus, por obra do amor do Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então é nessa esperança que nós vamos enfrentar todas as nossas dificuldades, nossos limites, a nossa pouca fé, nossas dúvidas, e pedir ao Senhor que Ele continue nos abençoando, continue nos dando essa fé firme, como a fé de Paulo, a fé de Silas, que nós possamos transformar o mal em bem e trazer a presença do Senhor para cada situação da nossa vida. Vamos pedir essa graça ao Senhor nesse dia, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.